estar aqui hoje, esta noite, para trazer para os irmãos aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade. Queria agradecer aos meninos jovens pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite. E quando eu cheguei aqui, irmão, enquanto a irmã Sueli começava a orar, Deus falava comigo que quando você for, meu filho, você fala com ela. Porque muitas das vezes você fala com Deus assim que você talvez não sabe falar, que você não sabe como vai ser. Mas a palavra de Deus fala que quando Deus chamou Jeremias, a Bíblia fala que quando Deus chamou ele, diz assim: Jeremias, Deus do ventre, Jeremias, eu já te conhecia e já te vi como profeta entre as nações. Mas aí a palavra de Deus fala que Jeremias ainda tentou embargar Deus, falando assim: mas Senhor, eu não sei nem falar, Senhor. Você sabia que Deus adora quando o crente fala, irmão, que não sabe falar, irmão? Deus ama, irmão, aquele crente que fala que não sabe, sabe por quê, irmão? Porque quando Jeremias fala com Deus que não sabia falar, porque Jeremias ia falar, irmão, aquilo que Deus quisesse que ele falasse. Jeremias não ia falar aquilo que ele queria, mas aquilo que Deus quisesse. Então, minha filha, quando você abrir a tua boca, você vai falar aquilo que Deus quer. Aleluia. Amém? E o irmão Ramon também, quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a orar, irmão, Deus falou comigo: quando você tiver a oportunidade, meu filho, você lê um versículo para ele, que está lá no livro de Tiago, no verso 1, no capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e todo liberalmente e lhe improverá, e lhe será concedida. Então, meu filho, porque muitas vezes você tem falado com Deus, você tem pedido a Deus sabedoria. A Bíblia aqui, a Bíblia é clara, Deus permitiu Tiago escrever aqui, que quando você, irmão, talvez você ache que você não tem sabedoria, peça a Deus, irmão, que Ele dá, irmão. Não precisa preocupar, irmão, com teologia, não, irmão. Preocupa estar no centro da vontade de Deus, irmão. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, irmão, você vai falar aquilo que Deus quiser que você fale. Amém? Eu gostaria de ler aqui, irmão, com os irmãos, um versículo na Bíblia, que se encontra no livro do 2 Reis, no capítulo 7. Eu orei a Deus, pedi a Deus uma palavra para os jovens. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Aí Deus me deu essa palavra, irmão. Eu tinha até lido, estudado sobre a vida de Salomão, queria falar sobre Salomão. Deus falou: não, pregue em 2 Reis, capítulo 7, verso 2, irmão. Livro de Reis, capítulo 7, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: porém o capitão, o cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém, irmãos? Irmão, pode se assentar. Porque a palavra de Deus fala, irmão, que não foi nós que escolheu a Deus, mas sim Deus que nos escolheu. Aleluia. Que grande é a chamada, irmão, mas poucos são os escolhidos. Mas a Bíblia também fala que Deus está à procura, irmão, de verdadeiros adoradores. Quando a irmã falou assim que talvez podia estar cheio aqui, mas só está nós aqui, irmão, só estamos nós aqui nesta noite, é porque a palavra de Deus fala, irmão, que nem Jesus Cristo apareceu pregando o vento. Nem Jesus chegou da noite para o dia anunciando o Evangelho, não. A Bíblia fala que primeiro João Batista veio preparar o caminho. E se você está aqui hoje, nesta noite, irmão, é porque através da sua vida, Jesus vai preparar o caminho para muitos outros jovens. Aleluia. É por isso que só está vocês aqui esta noite. Porque Deus vai fazer de vocês, igual fez com João Batista. Vocês vieram para preparar o caminho para os outros jovens que estão lá fora. Aleluia. Amém, irmão? Irmão, quando a minha esposa falou comigo que eu ia ter a oportunidade de poder estar aqui hoje, para trazer a palavra para os irmãos, eu comecei a ler a minha Bíblia, comecei a pedir a Deus uma palavra para poder estar trazendo aqui hoje para os irmãos. Eu li, irmão, comecei a ler a história de Salomão, sobre a vida de Salomão, mas quando eu estava lá lendo o final dos dias de Salomão, eu li um versículo na Bíblia eu orei a Deus, não consegui entender o que Salomão estava dizendo ali naquele versículo, quando Salomão disse assim: eis que fui rei
sobre todo Israel e sobre todo Judá. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, mas quando Salomão, Senhor, escreveu esse versículo, Senhor, Salomão ainda estava no trono, Salomão ainda era rei de Israel, mas como Salomão escreve aquele versículo, aí eu voltei lá no começo, fui buscar na Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus fala que quando Deus deu um plano para Davi de construir o templo, mas Davi não teve tempo para construir o templo. A palavra de Deus fala que Salomão edificou o templo, e quando Salomão edificou o templo de Deus, a palavra de Deus fala que a glória encheu o templo, e a palavra de Deus fala que Deus aparece a Salomão e pergunta para Salomão que ele podia pedir o que ele quisesse, que Deus ia fazer aquilo que ele quisesse. Aí a palavra de Deus fala que Salomão pede, irmão, a Deus sabedoria. Mas aí eu comecei a orar a Deus, falei, mas como, Senhor? Se Salomão era tão sábio, e chega lá no final, Salomão escreve, eis que fui rei sobre todo Israel e sobre todo Judá, sendo que ainda Salomão estava no trono. Aí eu comecei a orar a Deus, irmão, e Deus começou a falar no meu coração, que Salomão, irmão, era rico, sábio, mas a Bíblia fala que Salomão começou a buscar mulheres de vários tipos, de várias tribos, de várias nações. E quando a gente, irmão, começa a sair do propósito de Deus, irmão, começa a querer buscar as coisas lá do mundo para trazer na nossa vida com Deus, acontece, irmão, igual aconteceu com Salomão, por causa, eu creio, da pressão das mulheres, porque cada uma tinha deuses diferentes. A palavra de Deus fala que Salomão edifica um templo para o Deus e das suas mulheres. Talvez não era como o templo que Salomão fez para Deus, mas a Bíblia fala que Salomão fez um templo para aquelas mulheres. Eu creio que ali Deus já começou a olhar para Salomão com os olhos diferentes, porque Salomão já não estava seguindo os caminhos do Senhor como ele devia ter seguido, porque a palavra de Deus fala que durante o reinado de Salomão em Israel não houve guerra, era tempo de bonança, era tempo de paz, era tempo de riqueza. E quando eu li esse versículo, eu lembrava sempre de uma coisa que a minha mãe falava comigo quando eu era pequeno, porque a minha mãe gostava que eu lia aquele texto para ela, que quando Deus aparece a Salomão, aí minha mãe falava assim, meu filho, o que derrubou, meu filho, que fez Salomão sair da presença de Deus, não foi dinheiro, não foi barra de ouro, mas sim, meu filho, barra de saia. Porque por causa, irmão, das mulheres de Salomão, que Salomão saiu do propósito de Deus. Porque a Bíblia fala que eram as mulheres de todos os tipos, de todas as nações, de muitos outros países, de deuses diferentes. E quando Salomão edificou aquele templo, ali Salomão começou a sair do propósito de Deus, dos planos de Deus. Então, irmão, não deixe, irmão, que os planos daí do mundo, irmão, a tua necessidade, irmão, vem, irmão, fazer você sair do propósito, dos caminhos de Deus. Não deixe, irmão, Satanás, irmão, por causa da tua necessidade, irmão, tirar o propósito que você tem com Deus, de tirar a promessa que Deus te fez, de tirar o dom que Deus te deu, irmão. Porque a Bíblia fala que Saul trocou a bênção dele por um prato de lentilha, por causa de uma necessidade dele. Porque ele estava com fome, trocou aquilo, a primordia dele, trocou uma coisa assim, que eu creio que naquele tempo era a coisa mais importante, por uma coisa que não valia nada. Quantas das vezes nós trocamos o nosso chamado, as promessas que Deus faz nas nossas vidas por coisa à toa? Porque a palavra de Deus fala que quando Isaías teve uma visão que viu o Senhor sentado no trono, a palavra de Deus fala que os querubins voavam de volta do trono, as duas asas cobriam os pés, as duas asas cobriam o olho, e com duas asas eles voavam. Aí quando o presbítero Carlos estava pregando na quarta-feira sobre essa passagem, eu comecei a perguntar para Deus, falei, Senhor, como, Senhor, que o Senhor estava sentado no trono, e aqueles querubins voavam, Senhor, com os olhos tampados, e não chocavam um no outro, Senhor? Sabe por quê, irmão? Porque quando você está na presença de Deus, irmão, quando você está nos pés do Senhor, irmão, você não tropeça, irmão. Mesmo que você pode estar, irmão, cego, mesmo que você não pode estar enxergando, irmão, mas se você estiver adorando a Deus, irmão, em espírito e em verdade, irmão, você não vai tropeçar, irmão, porque o Deus que você está adorando, irmão, cuida de ti, cuida da tua casa, cuida onde você pisa. Amém, irmão?